No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carini, o Jornal da CUT está no ar. Hoje vai falar sobre o home office. A gente vai ouvir a pesquisadora da USP, Silvia Hartmann, para falar sobre esse tema. Ela é especialista em home office, então ela conversa com a gente para saber quais são as relações de trabalho, como estão as relações de trabalho hoje em dia em relação ao trabalho em casa e ao trabalho presencial. A partir de agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, o Jornal da CUT, então, hoje fala sobre o trabalho remoto, o trabalho em casa, né, que é preferido por grande parte dos trabalhadores, ainda que os números de vagas oferecidas em agências de emprego representem apenas 8% do total e apesar também de poucas pessoas terem acesso ou possibilidade de desempenhar suas funções em casa. Ainda é um mercado de trabalho muito restrito, a possibilidade de se fazer home office. O fato é que essa modalidade, o home office, é uma tendência para um futuro próximo e é preciso debater como ampliar esse modelo de relação de trabalho, como ampliar direitos, inclusive. Se é bom para o trabalhador, por que é bom, como melhorar as condições de trabalho, como garantir direitos com acesso ao home office. Para debater esse tema de interesse do trabalhador, a reportagem do Portal CUT ouviu a professora e pesquisadora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA, USP, a Silvia Hartmann. Segundo ela, as empresas que adotam esse modelo acabam gastando menos com estrutura e com essa economia. Essa economia, aliás, ela pode ser revertida em benefícios para os trabalhadores que, mais satisfeitos e mais engajados, vão trazer mais resultados. Ela diz que é um ciclo positivo. Só que, por outro lado, durante a pandemia, algumas empresas chegaram a cortar benefícios, como vale transporte, vale alimentação dos trabalhadores. Só que antes da pandemia, o home office já era um motivo de preocupação para o movimento sindical. Por isso, em abril do ano passado, a CUT lançou um guia de negociação para garantir direitos nesse formato de trabalho. A gente vai falar sobre esse guia daqui a pouquinho. Antes, a gente vai ouvir, então, a Silvia Hartmann, pesquisadora, professora da USP, falando sobre o home office. Silvia Hartmann, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a dificuldade principal hoje para que se tenha ofertas de vagas já direcionadas com essa opção de home office? Como é que você avalia isso? Tá, vamos falar sempre daqueles profissionais, eu sei que eu sou meio redundante nisso, mas a gente está falando de uma parcela muito pequena da população. Sim. Que são profissionais de conhecimento, administrativos, cujo trabalho depende de internet, computador e luz, né? É curioso, os sites de emprego mostram, assim, muitas vagas de home office, etc. Mas não é isso que eu ouço dos profissionais. Eu também trabalho como conselheira de carreira, né, além de ser pesquisadora em home office. E a maioria, assim, as propostas, né, ou os processos seletivos que os meus aconselhados têm passado, estão oferecendo home office uma vez por semana, por exemplo. Eu arriscaria dizer que é uma minoria de empresas que está realmente mantendo a modalidade. Aí você me pergunta o que impede, eu acho que não são questões estruturais, eu acho que é mentalidade, eu acho que é aquela necessidade do presenteísmo, de fazer uma gestão muito mais voltada para o controle, ter todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sabe por quê, André? É muito difícil, não é fácil você... O trabalho remoto, seja ele integral ou híbrido, ele precisa ser muito intencional. É muito diferente de você chegar no escritório e encontrar as pessoas com as quais você precisa atuar ou encontrar a sua equipe. Você tem que se planejar, isso falando do time de liderança, né? Tem que planejar e se organizar muito bem para orquestrar o trabalho à distância. Então aquilo não acontece simplesmente como no escritório. Que eu também não acho que acontece no escritório, tá? Eu acho que é uma ilusão. Mas no escritório a gente tem essa ilusão, que é o que o presenteísmo traz. Uma ilusão de que o trabalho está sendo feito em equipe, de que existe colaboração, de que a gestão é adequada. E, na verdade, é muito mais controle, é muito mais disponibilidade do que entrega. É muito mais visual, não é? Do que... Você está com a sua equipe lá, você está vendo o que todo mundo está fazendo. E aí a gente entra numa outra questão já, né? Assim, você está vendo o que todo mundo está fazendo. Já no home office, pela questão cultural, né? Dessa necessidade de poder, você não está vendo o que as pessoas estão fazendo. Então, os gestores, se é que a gente pode dizer isso, eles acabam não confiando muito no home office. É isso ou não? Essa é a impressão que eu tenho. E esse era o grande... Antes da pandemia, esse era um dos grandes problemas da adesão, né, da adoção de home office. Havia uma resistência dos times de liderança em relação ao home office.
E os times de recursos humanos, como não tinham experiência para comprovar a eficácia, também não compravam a briga, né? Falando aqui bem coloquialmente. Uhum. Passada a pandemia, apesar da produtividade ter aumentado muito, né? Muitas empresas dizem que a produtividade aumentou, não necessariamente só por causa da jornada de trabalho, né? Eu mesma participei da condução de uma pesquisa, como pesquisadora da FIA e da FEA, né? A gente conduziu uma pesquisa em 2020 e 2021, perguntando a satisfação dos profissionais em home office. A grande maioria estava absolutamente satisfeito e a grande maioria também, 90 e poucos %, sentia-se com um desempenho igual ou superior ao desempenho do escritório. Mas quando a gente cruzava essa percepção de desempenho com a jornada de trabalho, não necessariamente eram só as pessoas que tinham as jornadas mais longas que desempenhavam melhor. Ainda assim, existe um bom contingente de trabalhadores que não tem muitas condições de trabalho, né? Quem pode trabalhar em home office, quem tem essa opção ou essa possibilidade, está preferindo trabalhar em casa no lugar de ir para a empresa presencialmente? Sim, as pessoas querem, em alguma medida, manter o trabalho remoto, nem que seja 2, 3 dias por semana, as pessoas querem muito. Isso baseado nas conversas com pessoas e empresas. Eles conversaram com os profissionais, passaram pesquisas e a grande maioria dos profissionais dizia preferir manter-se em home office. E falando em pesquisas, pelo menos na última versão dessa pesquisa que nós fizemos, USP e FIA, né, que foi da satisfação dos trabalhadores, o número era absurdo. Em 2020, que a gente conduziu no auge da pandemia, eram, 71% dos profissionais que queriam manter-se em home office. Em 2021, quando as coisas já haviam, vamos dizer, se acomodado, as pessoas já estavam mais habituadas a trabalhar em casa, nós achamos, inclusive, que ia reduzir o número, mas aumentou para, 75%. Uhum. Então, até o último número que a gente tem da pesquisa do ano passado, e aí, embasamento científico, as pessoas preferem o home office. A pesquisa mostra um tema e uma questão alarmante, né? Que muitos dos líderes que querem que as equipes vão para as empresas, eles mesmos não vão para as empresas. Uhum. Mostrou que os níveis de estresse estão muito mais altos, né? Entre as pessoas que estão presenciais em relação às remotas. E mostrou um desejo altíssimo das mulheres, principalmente as que têm filho, em se manter nas modalidades flexíveis de trabalho. Esses 2 anos de trabalho remoto, de home office, promoveram uma mudança drástica no mercado de trabalho, que muitas empresas ainda não se deram conta e que vão ter que se adequar no médio e longo prazo. Uhum. Porque primeiro que os profissionais que puderem vão sim escolher e privilegiar as empresas mais flexíveis. Segundo, que nós não sabemos se não vai acontecer nada que nos obrigue novamente a trabalhar em casa. E outra coisa, eu arrisco a dizer, aí de novo é meu feeling pelo que eu tenho ouvido, que as empresas que estão solicitando aos seus empregados que retornem aos escritórios verão uma queda de produtividade. Uhum. E que isso também, em algum momento, vai forçar aí a que repensem essa decisão. Silvia Hartmann, ela é pesquisadora e professora da USP, falando sobre o home office aqui, especialmente para o Jornal da CUT. Quando começou a pandemia, todo mundo lembra muito bem, todo mundo, aqueles que continuaram, enfim, né, com emprego, conseguiram se manter no emprego e foram trabalhar em casa, houve toda uma adaptação, toda uma mudança, jornadas extensivas, né, muito daquele negócio de chefe não sabendo os limites da jornada de trabalho, enfim, foi toda uma situação, só que as coisas, de certa maneira, foram se ajeitando e a atuação do movimento sindical foi muito importante, né, nesse ponto de garantir uma regulação do home office. Um exemplo disso são os bancários, né? O Comando Nacional dos Bancários foi para cima dos bancos ali nas mesas de negociação já em 2020 para garantir que trabalhadores tivessem direitos, que não tivessem seus benefícios cortados, que tivessem inclusive condições de trabalho com maquinário, né? Maquinário não, né, assim, nos bancos, mas enfim, com equipamento para trabalhar, com mesa, com cadeira, tudo ergonômico, enfim, um espaço bom para poder desempenhar suas funções. E a atuação do movimento sindical resultou na cartilha de diretrizes para a regulação do teletrabalho, que foi lançada já no ano passado, em abril do ano passado. E é um esforço coletivo da CUT, do DIESE, com participação do escritório LBS Advogados, presta assessoria jurídica para a CUT,
a partir da sistematização de fontes como a própria legislação, as notas técnicas do Ministério Público do Trabalho, estudos acadêmicos, convenções, acordos coletivos. O secretário de Relações do Trabalho da CUT, o Ariel Loraldo do Nascimento, esteve à frente dessa iniciativa. Ele explica que a função da cartilha foi travar uma luta, inclusive no Legislativo, para que fossem criadas, ou para que sejam ainda criadas leis que regulem o teletrabalho. Então ele diz que a partir da cartilha, a intenção é tentar colocar um freio de arrumação no processo de teletrabalho. Portanto, a gente falou sobre home office aqui no Jornal da CUT de hoje, abrindo o espaço, né, para um debate sobre o tema. Mais sobre isso você tem no portal cut.org.br. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.